Fala personal, tudo bem com você? Seja bem-vindo e bem-vinda a mais uma aula aqui, novamente no estúdio do professor Gustavo, e como a gente tinha conversado com você, chegamos agora na parte dos exercícios de abdominal. Então você já viu todo aquele conhecimento na parte teórica e também prática sobre o core, né? Sobre as predominâncias do core, e também você viu aí aulas sobre bracing e LPF. Isso, você também viu essa parte mais técnica também, que é muito importante. Não só a educação física utiliza, por exemplo, no treinamento funcional e outros tipos de estratégia de treino, como aqui utilizando pesos, mas também yoga usa, pilates usa, até mesmo no fisiculturismo, né? Um altíssimo rendimento também utiliza essas estratégias. Então, cabe a você aí decidir a utilidade na sua aplicação profissional, beleza? Bom, chegamos agora nos exercícios de abdominal, que também existe bastante discussão, não só no que se refere ao tipo de exercício, ao movimento a ser feito, às ênfases musculares envolvidas aqui, mas também, por exemplo, na questão de séries, repetições, se o abdominal deve ser trabalhado com mais repetições, mais volume ou menos. É uma discussão que se assemelha um pouco com a discussão da panturrilha, por causa do tipo de fibra envolvido, né? Então tem profissional que defende que não há necessidade de fazer exercícios abdominais, somente treinamento de core já é suficiente, até porque muitos exercícios já trabalham essa ativação abdominal. Outros profissionais defendem a utilização de exercícios isolados, enfim, aí nós temos essas discussões, a gente não vai entrar nelas, nosso foco é mostrar para você os exercícios, os principais, tá, personal? Nós vamos passar aqui os principais e variações do exercício nascente. Então, toda a musculatura abdominal tem um exercício nascente, a gente vai partir dele e então nós vamos começar a variar esse exercício utilizando implementos que vão aumentando a complexidade do exercício e você vai encaixando isso no treino dos seus alunos aí, beleza? Então a gente vai ter essa filosofia de trabalho aqui. A ideia não é fazer invenções, não é nada disso. A nossa ideia é mostrar aqui a aplicação prática da ciência, ok? O primeiro exercício que a gente até acaba aprendendo na faculdade, a gente acaba aprendendo nos cursos, por exemplo, que tem esse objetivo de ensinar treinamento de core, treinamento de abdominal, é aquele raizeira, é o exercício raiz, que também tem diferenças de nomenclatura, mas temos aí supra no chão, supra solo, reto abdominal, enfim, tem aí várias nomenclaturas. Particularmente falando, aí é uma questão minha, Moacir, supra no chão. Ou supra-solo, na pior das hipóteses, né? Supra-solo. Porque é um exercício com foco aonde? Foco dele está na parte superior do abdômen. Então, tem uma coisa bem legal para a gente usar como referência, o umbigo. O umbigo é uma boa referência, né? Eu gosto de usar isso até para fins didáticos. Por exemplo, acima do umbigo, supra. Abaixo do umbigo, infra. Tranquilo de entender. Tá, mas professores, vai mudar a questão de ativação? A gente vai discutir um pouco com você sobre isso. Também tem questão assim biomecânica envolvida, né? Se a cadeia cinética é aberta, se é cinética fechada. Nós não vamos entrar tão profundamente na discussão, até porque senão a gente vai desviar do objetivo da aula. O que a gente quer é mostrar para você os exercícios principais e como você coloca isso no treino do seu aluno. Porque, por exemplo, podemos dizer para você que esse supra aqui seja o mais top, vamos supor, né? Mas o seu aluno não tem condições de fazer. Pode ser que por alguma condição fisiológica dele ele não consiga fazer, sei lá, a gente não conhece o seu aluno. Então, bora, esse exercício não dá para a gente aplicar, vamos ter que escolher o outro. Então, nós damos opções para você, tá? Vamos começar dos pés, olhando sempre os pés, tá? Os pés, eles vão ficar alinhados, então eles vão ficar retinho, a priori retinhos, tá? No máximo, quando a gente pensa trazendo os pés em direção ao eixo longitudinal, ao centro do corpo, no máximo ele vai até a largura do quadril. Então ele não vai colocar os pés juntos, por exemplo, ele não vai fazer com os pés juntos. Não é essa a intenção. Tá? A intenção é ele deixar naturalmente, até porque os testes de abdominal que são feitos dessa forma. Então olha só, angulação aqui, a gente tenta deixar essa angulação mais próximo de 90 graus, ó, então coloca mais para frente, pode colocar mais para frente. Aí, ó, tá? Essa angulação, dependendo da pessoa e da questão do ilho psoas, tá? Que é uma musculatura bem fininha, parece dois barbantes. Uma musculatura muito sensível, tem pessoas que já sentem aqui um tônusinho ali já no abdômen, na parte infra, já sente assim já, porque ele já está um pouquinho já ali estendido, então ele já sente um tônusinho, dependendo do encurtamento da pessoa. Tá? Então essa posição é muito importante. Essa posição, por exemplo, é a posição do teste físico. A gente segura aqui, né?
Ó. E tem o teste que, claro, a gente não vai falar sobre isso aqui porque não é o foco, mas tem um curso que a gente aborda isso, tá? Aí tem a questão das mãos, tá? Posicionamento das mãos. Posicionamento das mãos tem duas formas sugeridas pela literatura. Se tiver outra forma, eu pelo menos não conheço. A primeira forma, que é a que eu mais uso, por exemplo. Não sei se é a que o Gustavo mais usa. Tu usa mais aqui? Ou tu usa mais aqui? Eu uso mais aqui. Mais aqui. Eu também gosto mais de usar essa aí. Que é os braços sobre os ombros, cruzado no peitoral sobre os ombros. Ok? Qual que é a outra forma então, Moacir? Aqui. Também bastante usado. Mas por que eu não gosto dessa aí, cara? Vou te falar por que eu não gosto dessa aí. Por causa da cervical. Exatamente. Principalmente para iniciante. Né? Eu particularmente não prescrevo dessa forma. Não é que está errado, veja, tá? Tem isso aqui em livros, tem isso aqui em cursos, ok, bastante utilizado. Mas no meu entender, na nossa prática, a gente já vê isso, né? O que acontece com o aluno? O que ele faz? Ele cruza o dedo aqui atrás e puxa a cervical. E puxa a cervical. Isso vai causar um desconforto, não é o que a gente quer a linha, né, da coluna vertebral. Então, se for um aluno intermediário, avançado, até a gente pode pensar nisso. Mas se você educou ele aqui na iniciação, ele vai ficar assim para sempre, né? Mesmo assim, tem um outro problema. Tem um problema aqui também? Tem, claro. Isso aqui é o aluno faz isso aqui, né? Ele se encolhe, ele se encolhe. Então, tem que manter essa neutralidade. É uma coisa que tu sempre fala, ombro para trás. Né? Então aqui, ó, ombro para trás, pronto, ficou bonitinho. Aí é o seguinte, ó, mantendo essa posição, o que vai acontecer? O que vai acontecer é um ajuste da coluna lombar dele aqui, ó. E aí, são coisas que a gente aprende com os nossos colegas fisioterapeutas. Se você, por exemplo, conversar com um bom fisioterapeuta que trabalha principalmente com pilates ou com treinamento funcional, ele vai dizer o quê? Sobe a lombar um pouco, ó. Você viu na câmera aqui de baixo, deu para ver certinho. Você viu que ele estava lá naturalzinho, deitado, ó. Olha lá, volta para a posição, ó, relaxou. Agora, sobe a lombar. Subiu a lombar, passa uma mão. Dá certinho o espaço de uma mão. Isso aqui é o que eles chamam de curvatura natural ou manutenção normal da coluna. Enfim, curvatura normal da coluna. Isso aqui é normal dele, ó. Ok? Isso aqui é normal dele. Quando ele fizer, por exemplo, um movimento de contração do abdômen, o que vai acontecer? Ele vai precisar apertar a minha mão com a lombar para poder subir o tronco dele. Faz lá, ó. Ó, aí, ó, tá vendo? Ao fazer isso, reparou que ele não precisou vir até o joelho. Ele não precisou fazer isso. O fato de ele apertar a minha mão com a lombar e subir, ó, vai lá. Ó, ele já contraiu o abdômen dele. O abdômen dele tá contraído, tá tensionado. Dá pra ver na câmera, por exemplo, que dá uma tremidinha. Dá uma tremidinha. Tá ativando o abdômen. Pronto. Só o fato, por exemplo, de ele fazer essa pressão contra a minha mão, subindo um pouco as escápulas, trazendo um pouco o tronco nesse plano sagital aqui, já tem uma contração do abdômen. À medida que ele vai ganhando força, à medida que ele vai ganhando experiência com o exercício, aí ele vai conseguindo subir mais o tronco. Sobe lá. Olha lá. Aí sim ele vai e volta. E quando ele voltar, ele faz aquela curvatura natural da coluna dele, aliviando a minha mão. Ou seja, se você conversar com um bom fisioterapeuta, ele vai dizer isso para você. Ele vai sugerir isso para você. Que você faça essa curvatura, aperta a minha mão e sobe. Olha lá. Boa. Aperta a minha mão e desce. Isso vai fazendo com que a sua coluna trabalhe concomitantemente com o seu abdômen. Não fica aquela coisa feia, né? Rápida, aquela coisa mal feita. Não, fica um movimento bem bonito, inclusive. É isso o ponto principal em termos de movimento, tá? Em relação à iniciação, por exemplo, o que a gente sugere? Que o aluno faça poucas repetições para se acostumar, como se fosse um educativo. Essa é uma sugestão, não é uma regra. Então, Gustavo, vamos fazer o seguinte, ó, faz 10 movimentos. Braço cruzado. Olha lá, um movimento. Claro, né, o Gustavo ele não é iniciante, obviamente, né, mas estamos tratando como iniciante. Veja que os pés dele não sobem, tá? Importante que o pé não suba, fique fixo. Tá, mas Moacir, o pé dele ali tá mexendo um pouquinho. Não, tudo bem, uma coisa é mexer um pouquinho, outra coisa é subir, né, Gustavo? Faz lá um movimento de subida lá, ó, do pé, ó. O que acontece? Às vezes o indivíduo ele quer fazer força demais e aí ele sobe o pé, tá? Às vezes gritante, às vezes não tão gritante. Então você fica observando, por isso olha bem o pé. Lembra dos cursos, se você já assistiu os cursos lá de mobilidade e estabilidade, você lembra que o Gustavo falou assim, observa sempre do pé. Sempre começa a analisar o pé, de baixo para cima. Então você faz aquela análise toda que vem do pé até em cima do aluno. Vale para cá também? Vale para cá também. Então, se eu observar, por exemplo, que o Gustavo está mexendo o pé, onde é que está o problema? O problema é que ele está tentando subir demais. Não precisa, vai só
no máximo que ele puder, no começo principalmente. Relaxa um pouquinho os braços aí, até para descansar um pouco. Isso é muito importante, porque à medida que você vai ganhando força no abdômen, você começa a estabilizar melhor aqui a parte inferior, trazendo mais base para o movimento, né? Por isso é tão verdade que quando a gente faz o teste físico do abdominal, para a maioria dos autores, nós vamos aqui e seguramos o pé do aluno, né? Ó, a gente segura aqui. Por que segura aqui? Porque a regra qual que é? A regra é que ele cruze os braços sobre o ombro e traga os cotovelos no joelho. Se ele faz isso sozinho, faz lá sozinho, olha lá, ele perde estabilidade no segmento inferior. E aí prejudica o teste, porque o teste é para avaliar a força total do abdômen em sua total contração. Então o avaliador precisa segurar os pés para que a força seja exatamente do abdômen. Isso pensando em teste, tá, personal? Em teste. Mas por que eu falei sobre isso? Porque isso é tão verdade, essa questão do segmento inferior, que quando a gente faz o teste, a gente precisa segurar, para que seja avaliado aquilo que é para ser avaliado. Essa é a base do movimento supra. Base do movimento supra. Então, claro, aí tem outras questões, são mais técnicas que vêm aí da parte também de métodos, mas, por exemplo, né, respiração natural, faz a respiração natural, não precisa inventar a respiração, respire naturalmente, respire livremente, que a gente chama na literatura. Isso é muito importante, né, para o aluno não causar, não fazer nenhuma apneia, não dar um desconforto, beleza? E aí tem também uma outra questão mais técnica. Por exemplo, você pode pedir para o aluno fazer um movimento e dar um pequeno pico de contração no final da fase concêntrica, como por exemplo, um segundinho só. Então vai lá, ao invés de, por exemplo, fazer normal, faz normal, Gustavo, sobe um pouquinho e já desce. Ó, esse é o movimento normal, show de bola. Agora, eu posso pedir para ele subir, sobe, ó, 0, 1 e desce. Ó, umzinho só umzinho, ó, 0, 1 e desce. Esse umzinho de contração já dá um diferencial, porque se você pensar em 10 repetições, são 10 segundos de contração que ele ficou durante esse tempo todo do exercício. Então, ao invés de ele ficar ali 20 segundos sob tensão, ele vai ficar 30 segundos sob tensão. E 10 repetições, por exemplo, 12 que seja, já vai ser bem legal para o indivíduo iniciante. À medida que o aluno evolui, o aluno progride, o aluno vai para frente, a gente pode trabalhar principalmente no volume, tá? Abdominal, principalmente volume. Aumenta as séries, aumenta as repetições. É o mais indicado. Claro que tem uma estratégia de peso também, tem isso, só que é mais secundário, tá? Capricha primeiro no volume, consciência corporal, encaixe de toda a musculatura do abdômen, que isso tudo faz sentido com o core que você aprendeu, ok? Isso faz muito sentido. Então, diferentemente lá, por exemplo, do core, que a gente trabalhou muito com estático, né? A gente trabalhou, assim, uns 90% dá para colocar aí, né? Basicamente uns 90%, 95%, sendo a minoria com alguns movimentos, o abdominal já não. O abdominal já vai precisar da cinesia. Então a gente junta todos os conhecimentos, todos os conteúdos e dá um baita de um treino, ok? Em relação a começo, fim, começo, meio ou fim de treino, que basicamente a gente faz, a gente coloca no fim, né? Basicamente a gente coloca no fim. Não tem uma regra, tá, personal? Isso vai de acordo com o objetivo do aluno. Com o objetivo do aluno, tá? E de acordo com a periodização do treino. Então você pode colocar no começo do treino, você pode colocar no final do treino. Não tem uma regra específica para isso. O que precisa ser feito é o exercício bem executado. Show de bola? Show de bola. Tranquilo, né? Tranquilo. Já deu uma queimadinha já, né? Já deu uma queimadinha. E aí o seguinte, personal, passando mais essa parte técnica, assim, ó, bem básica, tá? Todo personal tem que dominar pelo menos isso aqui, tá? E dominando isso aqui, o seu aluno já vai fazer um abdominal, um supra já bem adequado. Já vai ter uma consciência legal, pelo menos para fazer uma respiração bacana, para fazer ali já a leitura da lombar dele. Show de bola, né? Botar os ombros para trás, para fazer aqui e não aqui. Tudo isso faz diferença não só para o iniciante, mas também lá para o avançado. Então, da mesma forma que a gente trabalhou no core, utilizando ali na mesma pegada do vídeo, já falando sobre iniciante, progressão, como você viu nos vídeos anteriores, nós também vamos fazer isso no abdominal. A gente não vai falar do nível, a gente vai falar do exercício e como você progride ele. Beleza? Tranquilo, né, personal? Espero que você tenha aprendido bastante aí, ou reforçado às vezes, né, aquela ideia que já sabia, esqueceu. Assim, putz, isso aí é legal mesmo, isso aí realmente, essa ideia eu tinha lido em algum lugar e agora reforcei, espero que você tenha anotado aí nas suas anotações e já coloca na prática. E vamos falar sobre variações de movimento, variações do supra, focando nessa parte mais acima do umbigo, né, da parte mais supra. É claro que
tem discussões que tanto faz e tal. Tudo bem, a gente não vai entrar nisso porque na nossa cabeça agora, nesse momento, assim como a gente fez em todas as nossas séries, é o princípio da variabilidade, na verdade, né? Não é nem a ativação, meu Deus, vai pegar 10% a mais, 20%, não. É a variabilidade e também o conforto do aluno, né? Então vamos mostrar algumas variações aí, Gustavo. Agora eu vou ficar aqui de modelo também. Vamos lá.